Ele viu uma multidão incalculável, um povo perdido, abominável, que de forma obstinada seguiam cegos para o inferno. Ele viu as promiscuidades, as orgias, viu os usurpadores, escarnecedores. Ele viu os falsos pastores, lobos em pele de cordeiro, se dizendo mensageiros, santos de Deus medianeiros, covil de cobras e interesseiros. Viu o evangelho que custou o seu sangue, sendo vendido, deturpado, vilipendiado, em sofisma pelo anátema trocado. Ele viu o adultério, o homossexualismo, a prostituição, como a mais horripilante abominação. Os escândalos envolvendo tantos cristãos. Ele viu corromper-se toda a geração. Viu o sofisma do sincretismo, o pragmatismo do humanismo. Ele viu todo o relativismo como forma de universalismo, de uma igreja equivocada, com a porta escancarada, que permitia tudo e não se importava mais com nada. E todos cantavam e dançavam, muitos até o louvavam, mas como insanos se embriagavam, com o cálice da luxúria, à volúpia se entregavam, e de maneira alguma acreditavam que a festa iria acabar, que a orgia iria se findar, e que todos tinham contas a prestar por fazer tudo que não presta. Mas no meio dos que iam para o inferno, queimar eternamente no fogo eterno, redundante, horripilante flagelo, ele pôde ver você, que seguia sem saber, que morria sem entender, que ele não morreu para os escarnecedores, obstinados infratores, egocêntricos que se entregavam, para a ganância e luxúria se vendiam, de arrogância e orgulho se entupiam. Por isto me usa para dizer que ele não morreu em vão. Ele morreu foi por você. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Gostaria de deixar um texto para meditação. Texto muito conhecido que encontramos no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 24, no versículo 12. Apenas esse texto, singular. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É lógico que isso está inserido em todo um contexto de um sermão profético. Mas mais do que isso, eu não queria agora partir para uma exegese ou hermenêutica, até mesmo porque não domino muito essa área. Apenas sou alguém que amo a Deus com toda a sinceridade do meu coração. Não me preocupo em exegese do grego, hebraico, enfim, como muitos teólogos. Eu não sou teólogo, mas eu costumo afirmar que eu não preciso ser um oncologista para entender que o câncer não passa de um crescimento irregular de uma célula, que juntando-se a outra célula vai criando uma anomalia, uma patologia terrível. Também não preciso ser um astrônomo para entender que o Sol não passa de uma estrela perdida entre tantas outras, também entre tantas outras constelações, enfim. Não preciso ser um geólogo para compreender que a Terra é formada por camadas. Por isso é que eu coloco-me diante de uma ideia fixa, que eu não preciso ser teólogo.
para entender os meandros do que aqui está escrito. Inclusive, outro dia eu vi um estudioso dizendo que esse livro não foi escrito por Mateus. Para mim, tanto faz, o importante é que veio com a aquiescência de Deus através do Espírito Santo. Também falam que papel aceita tudo. Aceitou as palavras deste Deus maravilhoso. Teve, pela vontade divina, o propósito de ser canonizado juntamente com todos os outros livros que estão aqui. Por isso, para mim, eles são palavras de vida eterna, alicerce para a minha fé. Esse mesmo livro de Mateus tem um texto profundo que diz que, segundo as palavras do Mestre, quando diz que comparo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Primeiro ele fala sobre um homem que edificou a sua casa sobre um lamaçal. Ou vice-versa, não vem ao caso agora. Só sei que sopraram os ventos, correram os rios, desceu a chuva, correu os rios. No caso do que construiu a sua casa sobre a rocha, que é esta palavra, a casa manteve-se de pé. Já no caso daquele que construiu sobre um lamaçal, foi grande a queda. Mas como eu estou falando sobre o título desse vídeo, é Apocalipse, também não quero entrar no meandro dos 7 selos e entre tantas outras visões dadas a João na ilha de Patmos. Estou falando isso porque nós estamos vivendo um tempo difícil e nesse tempo difícil muita gente está aludindo essa pandemia, digamos assim, essa peste que veio da China, esse Covid-19, não sei, como se fosse uma das pragas ou como se fosse uma das pestes. Também é, como foi a peste negra, como foi a gripe espanhola, desde que Jesus foi assunto ao céu. Ele falou que haveria grandes catástrofes, como já houveram terremotos, maremotos, mas a questão agora não é essa. A questão é voltar-me para o cerne da igreja. E é por isso que eu digo que não precisa de eu ser um teólogo. Quando eu vejo uma igreja tão distante do que é a realidade de uma vida de comunhão intrínseca com Deus, onde os profissionais da fé gostam de muito mais mostrar os seus egos envaidecidos, outros são gananciosos em busca de bens materiais, mas esquecem da realidade, da profundidade da palavra. Uma igreja, como eu disse no início no poema, que se envolveu num pragmatismo terrível, onde os fins justificam os meios que estão sendo usados, onde se vende água, se vende vassoura, se vende vários tipos de produtos com o propósito de enganar os que são incautos. Juntando-se a isso um relativismo ferrenho, onde todo aquele que tem esse livro nas mãos lê segundo seu próprio entendimento e criou a sua própria razão. Eu sempre sou enfático em dizer que eu quero fazer da verdade a minha razão e não da minha razão a verdade. Nesse relativismo nós vemos crente para tudo enquanto é gosto, igreja para tudo enquanto é crente. Mas obstantes da verdade vão se afundando-se nos pecados, e quantos não saem de uma congregação e vão aprofundar-se em motéis da vida, entre tantas outras pecaminosidades, enfim. A realidade é que Apocalipse está à porta, a igreja tem tornado-se tão terrível. Juntando-se a isso também, por que não lembrar e falar a respeito do universalismo, onde todos acham que não importa o que se faz, porque Deus no fim vai perdoar a todos. E nós esquecemos do que disse o Mestre: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Assim como também a mesma coisa, entrai pelo caminho estreito, porque larga é o caminho que conduz à perdição. Como também o Mestre deixou claro que aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo.
E do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Mas isso se tornou tão sem importância, já com perdão do trocadilho, tão relativo. Mas eu creio que Jesus Cristo está às voltas e mesmo que Ele não voltar, nós estamos indo. Eu costumo afirmar que o homem nasce pela manhã, envelhece durante a tarde e morre à noite. Nós somos efêmeros. O salmista disse isso no Salmo 103, salvo engano, onde ele atesta que o homem é como a flor da erva, em que soprando nela o hálito de Deus murcha-se a erva, seca-se as flores. E o desejo do meu coração é ser mais uma voz, ainda como que uma voz que clama pelo deserto. Poderia ter participado e ter engendrado-me em um sistema corporativista, abraçado com minhas frases e com meus poemas e ter feito aliança com algum tipo de pessoa conhecida, ou seja, simplificando, poderia ter me vendido. Mas eu costumo falar que o meu preço já foi pago, é de 30 moedas. É o preço que deram a Judas para que o meu mestre fosse crucificado numa cruz. E eu prefiro morrer, se necessário for, no anonimato, do que com certeza viver uma vida de engano. Aliançar-me a pessoas que não são de caráter, que falam de Deus, profissionais da fé, mas não têm a mínima comunhão com Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Sei que existem aqueles que são idôneos, mas o importante, acima de tudo, é confiar em Deus e viver uma vida íntegra, buscando a santificação, o temor e o amor de Deus. Porque, com certeza, nós já vivemos o Apocalipse. Não falo do Apocalipse apenas bíblico, falo do Apocalipse abstrato, em nossas consciências implícitas. A cada sinal que nos acomete, a cada atitude errônea, nós sentimos que estamos no Apocalipse e que Jesus está voltando, e volta a repetir, ainda que Ele não esteja voltando, nós estamos indo. E para terminar, eu costumo dizer aquilo que é uma verdade, e vou repetir sempre. E disse há pouco, o homem nasce pela manhã, envelhece à tarde e morre durante a noite, mas no curto espaço de vida é tão absoluto, senhor de si, até que lhe falte o fôlego de vida.